Emanuel Boris Mundombe foi do gabinete de Jonas Savimbi e no tempo do conflito armado, ele, quando o conflito armado, a UNITA perde os bastiões, o Andulo, no dia 18 de outubro, e 2 semanas antes, o Boris é enviado para uma missão no Burkina Faso para ir ter com Vitor Bote, um vendedor de armas, e seria uma viagem de 3 dias. Ele vai para a viagem, vai ele, vai o embaixador Carriça, mas o diretor dos diamantes lá da UNITA. Eles vão para esta viagem para 3 dias e no regresso não conseguem porque o avião estoura um dos pneus. Então eles tiveram que esperar no Burkina Faso quase uma semana ou uma semana para poderem regressar. E quando resolvem o problema, o Andulo cai. E a viagem que seria de 3 dias levou aí 4 anos. Só depois do fim do conflito armado é que ele regressou para o país. Quer dizer que foi bom o pneu do avião ter estourado, porque senão ele regressaria para Angola, o Andulo cairia e ele também teria que andar ali nas matas. E então, no período que ele andou no exterior, tornou-se numa figura da diplomacia da UNITA muito importante. Era ele que tinha acesso a presidentes daqui da África, como o presidente da Zâmbia, o presidente da África do Sul. Eles eram dois, uma dupla. Quando se fala de Boris, automaticamente está-se a falar também do embaixador Carriça. Um dominava a língua francesa, que é o Carriça, e o outro a língua inglesa, que é o Boris. Então, o Boris era a pessoa que o Jonas Savimbi delegava para bater as portas nos presidentes de expressão inglesa. E esse trabalho fez dele um dos homens mais procurados pelos serviços de inteligência externa de Angola durante muitos anos, durante todos esses anos do conflito armado, não conheciam, não sabiam o rosto dele, não sabiam como é que ele operava, pois ele usava passaportes do Burkina Faso, com outras identidades, e era difícil de ser localizado. Era um elemento que É uma ele espécie de uma figura emblemática e mística da diplomacia da UNITA. era porque era daquele tipo que Jonas Savimbi tinha uma diplomacia que era exercida pelos representantes que nós conhecemos, mas por detrás, que funcionavam como lobistas, era este, o Boris, o Carriça e o outro coronel Joe Prata. Por exemplo, quando Savimbi quisesse abrir uma representação num certo país, eram estes que faziam uma espécie de grupo de avanço, e eram eles que Savimbi também partilhava muitos segredos do partido. Eles é que compravam a logística, tinham essa tarefa, a venda dos diamantes, e eles vendiam os diamantes. Depois o papel deles era só dar dinheiro aos diplomatas. Então praticamente eram eles que faziam funcionar a máquina externa da UNITA naquele tempo do conflito armado. E o Boris dizer também que era militar e ele tinha patente de brigadeiro. Quando o conflito armado terminou, ele regressou, depois tornou-se diretor do gabinete de Isaías Samakuva, e parece-nos que teve uma fase não muito boa da vida, quando andou adoentado, e ontem vimos nas redes sociais a triste notícia de que ele terá que ele faleceu, né? Deixou esse mundo dos vivos. E é uma pena porque era uma figura que poderia se contar muito para contar e ajudar a contar a história da UNITA, a história da diplomacia da UNITA, porque na prática são eles mesmo que conhecem muitos segredos, onde é que Savimbi guardava dinheiro, como as redes de empresários que Savimbi tinha por fora
do país. Houve uma vez houve uma cimeira de Angola, uma cimeira de Angola, não, uma cimeira no Burkina Faso, ou num país da África do Norte, em que José Eduardo também esteve presente, e que dos Santos interpelou o presidente, o antigo presidente do Burkina Faso, por estar a acolher o Boris, o grupo do Boris, e o presidente da Burkina Faso dizia que em África, quando um pai bate o filho volta, vai na casa do tio. E então, e quando as coisas na casa do pai melhorarem, aí ele sai da casa do tio, volta para a casa do pai, e ele quis dizer que esse grupo estavam em casa do tio, estavam bem, e quando os problemas da guerra em Angola terminassem, ele depois aí é que saberia se voltasse de volta, voltasse para a casa do pai ou não. Ok, Gama, era apenas esse ponto, face ao passamento físico desta figura da diplomacia da UNITA, uma figura que pouco se fala e aqui ficou-se a saber um pouco daquilo que fez, do seu contributo para a própria história da UNITA e a história do nosso país. José Gama chegou tarde, estávamos aqui a analisar o artigo do Dr. Rui Verde sobre a questão do FMI, que volta a sugerir, a propor ao governo para, mais uma vez, cortar os subsídios aos combustíveis. Sabemos que já houve essa receita que não produziu resultados. Gama, quer comentar em um minuto para ver se entramos no tema principal? Pois ainda não vi, ainda não li o artigo, se calhar vou ler depois, mas quanto a essa questão do FMI, de voltar a propor a redução do custo de combustíveis e impostos, isso já é uma agenda que anunciada pelo governo há 3 ou 4 anos. Eles disseram que a redução dos impostos nos combustíveis seria de forma parcelar, este ano uma parte, o próximo ano outra parte, e estava previsto para 2025. E depois também essas alianças com o FMI tem uma agenda que é neoliberal, e essas agendas neoliberais, uma das estratégias é mesmo atacar nos impostos. E em alguns países resulta e outros que dá depois em convulsão, porque há medidas que chegam a ser muito duras e duras Gama, e brutas. você reside há muitos anos na África do Sul. Já houve uma alteração, por exemplo, dos preços dos combustíveis na ordem de 100% ou de 150%, tal como tem acontecido aqui no nosso país? Qual, Geralmente, se acontecer, geralmente qual seria a reação do povo sul-africano? não, geralmente se aumentar é na casa dos cêntimos, ou se for ou um randes, qualquer coisa assim, mas nunca 50, nem 20, nem sequer 10%. Mas o governo antes avisa, conversa com a população para não lhe apanhar desprevenida, né? E, e E aqui é, pronto, e aqui é são aqueles tratado, momentos. aqui esse assunto é tratado como segredo de Estado. José Gama, Pois. outra questão que eu também vou só pedir desculpas aqui aos outros convidados, queria também o seu comentário. É a propósito das viagens do Presidente da República. Eu já tinha feito algumas contas sobre o custo e estamos hoje a falar sobre aquilo que o Estado, que é a questão dos gastos, da qualidade dos gastos. O Presidente da República foi à Namíbia, 2 dias depois foi para o Cairo. Como é que nós podemos perceber esta opção do presidente desta diplomacia econômica? Até já analisamos esse assunto aqui no ponto de equilíbrio. É produtivo isso, o presidente estar permanentemente fora do gabinete, mas não no interior do país, mas sim além fronteira? Pronto, esta viagem à Namíbia e esta união, esta agora ao Cairo é compreensível e não há choques. Agora, há aquelas outras viagens que o presidente foi com uma caravana com mais de 100 pessoas e já se contabilizou fora das pessoas, usa aquele avião
luxuoso. Depois vão ser cerca de 3 aviões a viajarem, um que leva ele, outro que leva os ministros, outro que vai levar os homens da segurança, outros que vão comprar os bilhetes para outras companhias. E os cálculos que se tem, que já se fez, é que no primeiro mandato houve uma altura que o presidente, as suas viagens anuais eram superiores ou equiparavam-se ao número, ao valor das despesas, das receitas que o país andou a colher no turismo. Num lado, ele estava a ir incentivar o turismo fora, com estas viagens, e os custos das suas deslocações eram praticamente os custos daquilo, seriam os custos ou o preço ou o orçamento daquilo que que o país estava a ganhar em termos de receitas de turismo, né? Mas penso que ultimamente já não tem feito esses tipos de viagens assim em caravanas como aconteceu no ano passado. Também o ano começou há pouco tempo, estamos no terceiro mês, ainda tem muito por vir, mas fora destas viagens pontuais de missão de serviço, compreende-se, mas agora aquelas outras das caravanas enormes é que entendíamos que eram gastos desnecessários. Depois também aquelas das férias, que ele ia para as férias, levava quase tudo. Dizer também, ele foi a Namíbia agora, a última vez que ele foi, levou a esposa, que é normal, e levou também a filha mais velha, e estava lá presente, pelo menos vimos a filha nas São imagens. justificáveis.